Boa noite, mulheres do alto, boa noite. Estamos juntas para mais um devocional ao vivo de sábado e graças a Deus por isso. Oi, Marcinha, tudo bem? Tava aí só na expectativa, esperando. Oi, Val, faz tempo que não te vejo por aqui. Tudo bem, meu amor? Oi, Luana. Tudo bom, meninas? Como que vocês estão? Como que passaram a semana? Meu Deus do céu, o ano nem começou e já estamos na correria. Já estamos assim, meu Deus, os dias estão passando, acabou janeiro, fevereiro tá batendo na porta. Daqui a pouco passam os feriados, daqui a pouco a Páscoa. Gente, eu fui no mercado hoje. Oi, Oneide, tudo bem? Eu fui ao mercado hoje. Vocês acreditam que já estão as gôndolas com ovo de Páscoa? Olha isso, gente, já está com ovo de Páscoa nos supermercados, pelo menos aqui. Não em todos, hoje eu precisei ir em 3, porque a gente queria um item específico, que não tinha nenhum, nem outro, nem outro. Em um deles já tinha decoração e já estavam com os ovos da Páscoa, gente. Pensa, meu Deus do céu. Oi, Penha, tudo bem? Já tá aí, a gente tá assim, ó, daqui a pouco a Páscoa tá aí, daqui a pouco tá chegando o meio do ano e a gente, mais uma vez aí, se não prestar atenção, se não focar, se não escrever e detalhar e colocar foco nos nossos objetivos do ano, o ano vai passar e nós não vamos nem perceber. Oi, Sassá, tudo bem? Eu não sei, Marcinha, eu não sei, porque olha, menina, essa semana agora foi a primeira semana minha no colégio com os alunos, né? Graças a Deus, foi tudo bem, tudo maravilhoso, mas assim, gente, tipo assim, na quarta-feira, eles começaram quarta, foi quarta, quinta, na sexta-feira, nós, prof, a gente já tava assim, meu Deus. Na sexta-feira eu dou todas as aulas, eu dou muitas aulas, né? Então, na sexta-feira eu cheguei em casa sem voz, já. Não sem voz, assim. Mas sabe quando tá rouca? Até demorei pra perceber. Eu falei, gente, por que eu tô rouca? Mas eu não fiz nada, eu não gritei. Às vezes, né, eu tô cantando um louvor, canto muito alto, não sei. Mas não deu, foram as aulas, né? Mas eu já estou com a sensação, oi Sidoca, tudo bem? Oi Sinara, tudo bom, meninas? E eu já estou com a sensação de que assim, meu Deus, o ano tá voando, eu não sei se vocês também, mas eu tô com essa sensação que assim, Larissa, se organiza, Larissa, foca, porque senão vai passar e o que é para ser feito pode passar junto e não ser. Então, meninas, é preciso organização, é preciso foco e é preciso disciplina. Nós precisamos ter disciplina nas coisas, não só nas coisas de Deus, também e principalmente, mas em todas as áreas da nossa vida. Pra mim, vocês sabem disso, né? Tá muito acelerado, né? Oi, Keila, tudo bem? Carol, Verônica que entraram aí, tudo bom, meninas? Então, Sassá, eu peguei o nosso calendário e esse ano já tá com bastante feriado e ainda vai ter exatamente a Copa e as eleições. Então, gente, se nós não formos disciplinadas e focadas, um ano vai passar e a gente vai falar, puxa vida, eu tinha tanta coisa para fazer, eu gostaria de fazer tantas coisas. E a disciplina, como eu tava falando, você sabe que existem várias disciplinas espirituais, um dia a gente conversa sobre isso, mas a disciplina em geral, ela é importante para tudo, e assim, eu já falei para vocês, aquelas que, né, são mais perto de mim, sabem, eu preciso de uma vez por todas ser disciplinada com o meu físico. Porque, meninas, academia não é o meu forte, né? Nem parece que eu sou irmã da Vevé. Mas a gente é irmã, de verdade. Vocês já viram que a gente é parecida, né? Até na voz. Mas o exercício físico, pra mim, gente, ele entra no último
das minhas prioridades do dia. Antes está o devocional, antes está a leitura da Bíblia, antes está a arrumação da minha casa, antes está atender as meninas, antes está tudo. Daí, se sobrar um tempo, eu vou pro meu físico. E assim, gente, eu tô me propondo a treinar. Olha só, eu vou me expor aqui a vergonha. Tem uma academia aqui embaixo no prédio. Então eu entro no elevador e desço pro 4. É no 4º andar. Ali tem uma academia super boa, gente, pro prédio aqui. Ela é perfeita, maravilhosa pra mim. Eu nem vou usar tudo que tem lá. Então, assim, desculpa que tem que sair, eu não tenho. Tá aqui no prédio, eu posso fazer a hora que eu quiser. Eu sei disso, eu sei de tudo isso. E ainda assim, gente, eu me propus a fazer 3 vezes por semana. As meninas podem descer comigo, fazer comigo. É assim, gente, bem tranquilo. E nem isso eu consegui fazer direito ainda. Do ano todo, né? Nós estamos o quê? Já 5 semanas completas do ano? Eu fiz uma semana, 3 vezes por semana. Uma outra eu devo ter feito uma e as outras eu não fiz nenhuma. Então, a disciplina, ela é importante, é verdade. Eu sei, Carol, eu sei. Meninas do céu, como eu sei. A disciplina, ela é importante em todas as áreas. A disciplina na alimentação, a disciplina no físico, a disciplina em tudo, gente. É verdade. E é isso aí, Sassá. E você sabe que o dia que eu faço, para eu descer para fazer, gente, é um sacrilégio. Mas daí quando eu desço e eu subo, é tão bom. A gente toma um banho e a gente fica revigorada. A gente fica animada. O corpo tem mais disposição. E para nós aqui, mulheres que estamos aqui, né, que já somos mulheres adultas e maduras, já estamos lá, né, a maioria, se não todas que estão aqui já estão para cima de 30 anos, a gente tem que fazer principalmente pela nossa saúde. A gente precisa fazer pela nossa saúde para a gente conseguir chegar lá com 60, 65 anos, né? Eu sei. E você veja que eu sou irmã dela. Eu sou irmã dela e não consigo ser disciplinada, gente. Assim como ela também ainda não consegue ser tão disciplinada como eu na área espiritual, né? É super disciplinada, mas, né, meu Deus do céu. Mas eu quero, isso é uma das coisas que tá no meu objetivo esse ano. Ai, Vera, parabéns, continua, fica firme, não deixa nada te atrapalhar. É um dos meus objetivos esse ano, gente, é fazer 3 vezes por semana esse exercício. Pensa, eu não pago nada pra fazer. Gente, olha só, olha a vergonha, gente, agora falando aqui pra vocês, porque eu sei de tudo isso, mas quando eu tô falando aqui em voz alta, tá ficando muito feio pra mim, eu não pago nada, é boa academia, eu entro no elevador e desço praticamente dentro dela. Santo Deus, gente, eu vou conseguir, Sassá, em nome de Jesus. Tá no meu vision board, está o exercício físico. Eu preciso me disciplinar nisso. E a gente precisa... Ai, maravilha, ela é tua mãe. Gente, eu não tinha me ligado. Ai, que linda, maravilhosa. Parabéns, parabéns mesmo. Então, assim, meninas, a disciplina, ela vai precisar esse ano mais do que nunca ser atuante na nossa vida, porque senão nós não vamos conseguir produzir nada, nós não vamos conseguir, vai acabar o ano e a gente vai estar frustrada, a gente vai estar chateada, a gente vai estar, ai meu Deus, que saco, né? Boa noite, querida. Então, a gente precisa estar nessa linha, né? Eu não sei como é que foi a semana de vocês e espero que vocês estejam ouvindo os devocionais. Gente, eu tô amando os nossos devocionais, assim, mesmo. Eu tô amando, amando, amando. Que lindo que foi ontem, né? Sobre o esposo amar, honrar a mulher. Porque a gente sabe, né, que tem muitos maridos que conhecem a palavra de Deus
e pega da palavra de Deus só a parte de que ele é o cabeça da casa, como quem diz assim, é verdade. É uma boa, né, Carol? Como que diz assim, eu que mando aqui, eu sou o cabeça da casa. Mas ser o cabeça da casa, gente, não é só mandar. Aliás, mandar é o último, né? É como Jesus trata, cuida, zela, ama a noiva dele, que é a igreja. Tem que ter muito entendimento para saber a profundidade disso, sabe? Eu voltei a assistir o Chosen, porque daí a gente assistiu todas as temporadas até quando tinha, aí depois demorou para sair, acho que foi a 4 ou a 5, não lembro. E daí daí foi passando, nós voltamos a assistir, meu Deus, como é maravilhoso. Eu já indico novamente, porque sempre tem mulheres novas nos ouvindo, né? Depois vai ouvir a gravação, tanto no YouTube como aqui no nosso Instagram. E assim, se tem uma série que eu posso te indicar, é o The Chosen. É maravilhosa, gente, é maravilhosa. Porque pra mim, não sei pra vocês, mas pra mim, retrata Jesus de uma forma como eu imagino ele mesmo, sabe? Eu imagino ele assim, exatamente isso. Exatamente como mostra lá. Eu me lembrei de uma coisa que eu quero contar pra vocês. Gente, ontem, o que aconteceu? Aqui em Itajaí, não sei aí, na cidade de vocês, mas aqui, gente, veio uma onda de calor, porque eu não consegui ver o jornal, não sei se foi no país todo ou em grande parte do país. Mas aqui deu uma onda de calor muito grande. Então ontem eu cheguei do colégio e, se eu não me engano, estava assim, 37 graus. Estava muito quente, muito quente. Aí eu fiz o corre aqui e ainda tinha boa parte da tarde. Aí as meninas falaram assim, é muito bom, é verdade. Até do produtor, né? Meu Deus do céu, é coisa linda o que eles viveram. Acho que vivem até hoje depois de fazer essa série. E daí, gente, ainda tinha um tempo. E sabe quando é aquele sol que vai até as 7 da noite? Era esse sol. E daí as meninas falaram, mamãe, vamos pra praia. Eu falei, quer saber? Eu vou pra praia, né? O Rafa trabalhando, eu falei, Rafa, vou pra praia com as meninas. Aí fui pra praia aqui perto, que se chama Laranjeiras, porque ali tem muito... Nossa, meu Deus, Penha. O mar é bem calmo. Então a Rayana consegue entrar no mar e se divertir muito. É bem calminho, não fica puxando, não fica nada. É maravilhoso, só que assim, gente, é lotada, porque é uma praia turística, sexta-feira então, né? Fica perto do bondinho que passa por Balneário inteiro e tudo mais. Beleza, chegamos lá, tudo bem. Aí assim, a gente, como já era 4 horas, eu não levei guarda-sol nem nada, só levei as cadeiras, sentamos e tal. Aí falei, quer saber? Hoje tá chovendo bastante aqui. Aí falei, quer saber? Vou pro mar. Aí fomos. Aí, gente, eu quero contar isso pra vocês, porque assim, pra vocês verem, eu lembrei disso, então acho que é pra eu contar, não tava pensando nisso. É pra vocês verem como a mente da gente sabota. E, ai, Espírito Santo, o Senhor é lindo. E a mente da gente quer sabotar a gente o tempo inteiro, né? Assim como também no nosso consciente, na nossa mente, que o Senhor fala conosco. Mas ao mesmo tempo, a gente também ouve outras vozes. Escuta o que eu vou te falar. E daí tá, chegamos na praia, tudo mais. Gente, lotado. Beleza, eu falei, eu só quero um cantinho. Eu gosto, quando eu vou assim sem o Rafa, eu gosto de ficar bem pertinho do mar, porque daí eu consigo do mar ficar dando uma olhada ali. Mas eu sei que a praia de Laranjeiras é tipo assim, meu Deus, aqui todas as praias são assim, muito tranquilas no sentido de ter roubo, assalto e tudo. Eu sempre deixo o carro na rua, só que tava tão cheio, aí eu tive que deixar no estacionamento ali perto. Daí tudo bem.
Entramos no mar, meninas, boa noite para aquelas que estão chegando, tá? Tô contando um pouquinho aí das minhas histórias para vocês. Aí entramos no mar e estamos no mar. Ah, tá. Daí ali nas cadeiras, aí assim, não deu para ficar tão perto do mar, porque o mar já tava mais alto. Aí tá, achei um lugarzinho, tinha uma mulher ali, eu fiquei muito próximo do guarda-sol dela. Falei, olha, me desculpa, mas não tem mais guarda. Ela, não, imagina, tudo bem. Aí eu falei assim, olha, eu vou pro mar com as minhas filhas. Você dá uma olhadinha aqui na minha bolsa, por favor? Porque daí levei aquela bolsa de praia, né? Fica ali água, uma bolacha, a toalha, enfim, chave de carro, celular, beleza. E fui pro mar com as meninas. Gente, mas tava tão boa a água, tão boa a água, tão boa a água. E nós ficamos no mar. E eu daí já queria sair, a Rayana vão ficar mais, eu já queria sair. E cada hora uma vão ficar mais. Quando eu vi, a gente entrou no mar, era umas 4h30. Quando eu vi, a gente saiu, já era perto de 6 horas. Acho que era umas 15 para 6. Só que vocês sabem que o mar vai levando a gente pro lado, né? Se a gente não ficar prestando atenção. Eu não tinha o guarda-sol como referência e tava pinhado de gente, não tinha nem como eu olhar, procurar as cadeiras. Então no começo eu ficava dando uma olhada, depois eu falei, vou curtir com as meninas. Gente, eu só sei que daí a gente saiu. Eu não... Ai, gente, vocês vão dar tanta risada, calma. Eu não gosto de ficar andando assim de biquíni na praia, assim, andando, caminhando, né? Aí saí do mar, tô querendo procurar minhas cadeiras. Cadê as minhas cadeiras? Cadê as nossas cadeiras? Cadê a moça? Já tinha um pouco menos de gente na praia, o sol ainda tava. Não achei a cadeira, não achei as cadeiras. Começou a me dar aquele negócio, né? Eu falei, meu Deus do céu, não acredito. E ali na praia de Laranjeiras... Calma, gente, calma, vocês ainda vão ver. Na praia de Laranjeiras tem muitos aí no Rio de Janeiro, então deve ter também, Sassá. Tem muitos, aquelas pessoas que ficam alugando guarda-sol e cadeira. Então ali na praia de Laranjeiras, a maioria das pessoas que estão com cadeira e guarda-sol é alugado. E daí o rapaz viu que eu tava assim, um desses que aluga, né? Eu falei, moço, eu deixei aqui 3 cadeiras e não sei o que, com uma bolsa de praia. E eu não tô enxergando, eu não tô vendo, meu Deus do céu. E ele, mas você tem certeza que foi aqui? E tem uma mangueira, assim, que vem do mar, que faz o chuveirão para tirar a areia do pé, da cadeira e tudo mais. Eu, não, moço, eu tenho certeza, foi da mangueira pra cá e não sei o que, não sei o que. E daí ele falou, ai, como que é? Vou te ajudar a procurar, beleza. Daí junto com ele já vieram mais 2. Eu de biquíni, gente. Ai, meu Deus, eu me sinto muito mal, me sinto muito exposta. Eu falei assim, moço, parou um homem do meu lado, um desses do guarda-sol. Eu falei assim, moço, eu não estou me sentindo bem assim, por favor, você tem alguma coisa para amarrar na minha cintura? Olha isso, porque eu falei, gente, eu fui roubada. Vou ficar andando de biquíni aqui, não dá. Aí ele foi lá dentro da casinha dele. Aí tá, foi lá dentro da casinha dele, pegou lá, ele tinha uma blusa de manga comprida, coitado, me emprestou. Vocês estão dando risada, gente, tô vendo só os emojis rindo. Eu amarrei na minha cintura, beleza. Gente, tô procurando, eu e as meninas nada. A Rayana já começou a ficar nervosa. Eu peguei e falei assim, moço, eu tô começando a achar que eu fui roubada. E daí tem muito gringo aqui. Aí eu vi um gringo muito parecido com o que eu tinha deixado as cadeiras. Eu falei assim, cheguei lá, né, hablei um pouquinho e falei, né, moça, você lembra que eu deixei aqui dele? Aham, as 4 cadeiras levaram tudo. Eu falei, levaram tudo? Mas não tinha chinelo, não tinha nada. Eu falei, meu Deus, daí os caras ali dos guarda-sóis, assim, não, moça, não é possível. Tem mais de 8 anos que não tem assalto de nada, que não tem roubo de nada. O pessoal vem aqui, pega o bondinho, vai lá pro final de BC e volta. Fica mais de hora com bolsa, com tudo aqui, não tem assalto. E nisso foi chegando os rapazes que cuidam dos guardas, gente, tão queridos, tão queridos. Nós evangelizamos ele de tanto que nós clamamos o nome de Jesus, vocês não têm noção. Aí eu peguei e falei... E eu assim, moço, pelo amor de Deus, não tô acreditando. A chave do meu carro tá lá. Meu Deus, e eu, será que pela chave do carro, eles sabem qual é meu carro? Meu Deus do céu.
Olha a cabeça da gente. Daí dentro de mim eu falei assim, Espírito Santo, onde tá minha cadeira? E uma voz bem suave, muito suave, falou na minha mente, você vai achar. Só que, gente, eu continuei andando para esse lado, que eu achei que era, e não achava as cadeiras. Nisso já passou meia hora, mais gente foi embora. Aí eu falei assim, um dos rapazes que tava ali, eu falei assim, moço, empresta teu celular, vou ligar pro meu marido, eu não tenho nada. Ele falou, claro, fica à vontade. Eles estavam muito solícitos, assim, queridíssimos, sabe? Liguei, Rafa não atendeu. E olha só, gente, hoje eu falei pra ele, antes de eu falei assim, Rafa, por quê? A gente não tá atendendo o número que a gente não conhece, porque é tanta gente ligando, gente, eu não sei isso pra vocês também. E liga pra oferecer isso, liga pra não sei o que é aquilo, liga, caramba, a gente não aguenta mais. Só que hoje eu falei pra ele, falei, amor, hoje não, no dia que eu fui, né, falei, amor, você, DDD 47, você atende, né? Eu nem sabia que isso ia acontecer. Não atendeu, gente, não atendeu. Falei, meu Deus do céu, vou ter que ligar pra Verônica. Daí veio outro, não, moça, aqui ó, tem câmera. E eu consigo ver pelo meu celular, tem câmera na praia. Que horas mais ou menos vocês chegaram, não sei o que. Daí nisso eu vi que tinha uma família, assim, com uma mulher, o marido, o sogro, o pai e mãe, e uma criança. E ela me olhando assim, o que aconteceu? Eu falei assim, não tô encontrando minhas cadeiras e a minha bolsa, tava tudo lá. E a Rayana, assim, já tava, assim, com o olho cheio de lágrima, nervosa. Ela veio aqui, daí deu uma água pra Rayana, tudo. Ela era carioca, Sassá, escuta essa. E ela carioca e tal. Ela falou assim, daí o outro rapaz já tava lá com a Rania, tentando rastrear o celular, né? Porque tem a busca do celular lá no iPhone. E ele lá rastreando e tudo com a Rania. Daí ela, vamos ligar. Daí ela tentou ligar, gente, pro meu celular, caía direto na caixa. Eu falei, ferrou, moça, fui roubada mesmo. Porque é impossível meu celular cair direto na caixa. Caía direto na caixa. Então a pessoa desligou. A pessoa, né? Não sei o quê. Aí, gente, e o tempo passando. E daí ela falou assim, vamos acionar a busca. Veio a Rania com o menino. O menino disse que entrou lá com um e-mail, que a Rania colocou e senha, e que tava tudo bloqueado. Eu falei, moça, fui roubada. Falei, não acredito que em 8 anos eu fui a premiada. Eu não aceito isso, Jesus. E eu já tava assim, gente. E nisso a laranjeira inteira já tava olhando, eu acho. E eu, em nome de Jesus, eu não aceito, Jesus. Eu vim aqui para me divertir com as minhas filhas e eu não aceito que ninguém leve o que é meu embora. Em nome de Jesus. E o tempo todo que a gente tava ali, não tem nada, não tem dedo de Rafa nenhum aqui, você não tá entendendo. O tempo todo que a gente tava ali, a gente, em nome de Jesus, nós vamos achar. E em nome de Jesus, os homens já estavam olhando assim pra gente, tipo, meu Deus, essas aí são doidas, né? Mas tudo bem. Aí eu falei assim, moço, eu não tô conseguindo nem ver o que fazer aqui, porque eu tô preocupada se vão ainda pegar o carro. Porque agora eu já perdi celular, perdi bolsa, perdi roupa, perdi tudo, chinelo, cadeira. O carro não dá. Então eu vou até o estacionamento, que é tudo pertinho, né? Falei assim, eu vou até ali o estacionamento e já volto. Eu só vou lá falar o que tá acontecendo aqui, que se chegar alguém ali pra ele não liberar. Aí tá. Daí a Rania, não, vou ficar aqui procurando com a Raíssa. Eu falei, não, vocês vão junto comigo, já perdi coisa demais, chega. Aí elas ali junto, daí nós estamos andando, daqui a pouco, ei, moça. Nossa, daí os caras, achamos. Meu Deus, não acredito. O sangue de Jesus tem poder, as meninas. Gente do céu. No meio da ruinha, que é cheia de lojinha, de coisinha, de não sei o que, todo mundo olhando pra nós. E nós voltando. E um dos caras que tava com muita boa vontade falou assim, moço, você não deixou pro outro lado? Eu falei, moço, eu tenho certeza que foi da Mangueira pra cá. Foi da Mangueira pra cá. E nesse tempo todo, gente, eu perguntando pro Espírito Santo e ele falando assim pra mim, você vai achar. E a Rayana falou 3 vezes pra mim, mamãe, tá pra lá. Só que ela falou baixinho, mamãe, tá pra lá. Mamãe, tá pra lá. E eu olhei nervosa, eu não dei bola. E eu sei qual é a voz do Espírito Santo, só que naquela situação toda, o que ficou mais alto na minha cabeça foi o quê? Fui roubada. Porque a circunstância todinha apontou pra isso.
O cara lá, o gringo falando, levaram tudo, sacaram tudo. Eu, meu Deus do céu. O outro falando, meu celular tá bloqueado. A outra ligou, caía na caixa. Aí ela falou assim, vamos ligar pelo WhatsApp. Isso foi antes, calma. Antes de eu ir lá no carro. Ela, vamos ligar pro WhatsApp. Ela ligou pro WhatsApp, chamou, beleza. Aí tá. Ele achei. Daí voltamos, tudo feliz. Tava pro outro lado, gente. Gente, tipo assim, ó. A gente deixou aqui, o mar deixou a gente na ponta quase. Exatamente. Aí eu falei, moço, eu não acredito, pelo amor de Deus, como que eu fiquei perdida? Ele falou, eu te falei que podia estar lá, eu te falei, a gente é daqui, a gente tinha certeza que não tinha sido roubado, não é possível, mais de 8 anos sem ter roubo nenhum aqui, e parará, eu falei, meu Deus do céu, moço, eu falei, moço, Deus tá querendo falar alguma coisa, não é possível, porque isso nunca aconteceu comigo, tal. Daí eu falei, senta aí na cadeira um pouco, tava os dois comigo, que tava desde o começo, né? Exatamente isso, Marcelo. Eu falei, senta aí na cadeira um pouco, mas eu preciso respirar em nome de Jesus. Aí as meninas, Jesus, obrigada, né? E não sei o que, nossa, eu falei assim, olha, eu quero fazer um pix pra vocês, pros dois estavam ali, porque vocês ficaram do nosso lado o tempo inteiro. E teve uma hora que eu olhei pra esse que me gritou, eu falei assim, moço, tô ficando um pouco nervosa, porque eu fiquei meio assim, né, nervosa, lógico. Ele falou assim, não, calma. Eles ficaram ali o tempo todo, né? Aí eu quis ali, tipo, como gratidão, né? Eu senti disso, daí como gratidão eu peguei. É muito difícil, exatamente. Daí eu peguei e fiz o pix ali pra eles e tal e tudo mais, agradecida. Eles falaram, né, olha moço, o nosso ponto aqui, eu nem sabia que tinha ponto de cada um, o nosso ponto é ali, exatamente onde você achou que tinha deixado a tua, o nosso é o ponto 2. Então quando você vier pra Laranjeira, você procura a gente e fala assim, ó, eu sou a moça das cadeiras, que nós vamos lembrar e a gente te empresta aqui, não vou te cobrar nada, vou te dar cadeira, vou te dar guarda-sol, vou te dar até a mesinha pra você botar o bolso em cima e vou ficar de olho pra você não perder. Falei, ai moço, pelo amor de Deus, a Laranjeira inteira me vendo gritar aqui, e daí já virou coisa engraçada e tudo mais. Aí voltei ali na do Rio de Janeiro pra dizer, né, que ela também ali deu água, tudo, né. Eu voltei ali e falei assim, olha, muito obrigada, tá, encontramos, tava pro lado de lá, menina, fiquei perdida e tudo mais. Ela falou assim, ouve teu WhatsApp. Eu falei, meu Deus do céu. Ela mandou, Sassá, escuta isso, ela mandou assim, no WhatsApp, né, que ela tava tentando ligar pro WhatsApp, né, dela. Escuta aqui, esse celular está sendo rastreado. Foi um. Daí o outro. Quem quer que seja, nós vamos te encontrar. É melhor avisar onde você vai deixar o celular e tudo que você levou, porque nós vamos te encontrar. Beleza. Aí quando ela ouviu a griterada, né, que tinha encontrado, aí ela mandou outro áudio. Retirando as ameaças, já foi encontrada. Gente, mas a gente ria tanto, gente, aqueles homens ria, todo mundo ria. Eu falei, meu Deus do céu, né? Beleza, viemos embora no caminho. Eu gostei muito do comportamento das meninas, porque gente, eu tenho um péssimo defeito que em momentos assim eu paraliso. Miga sua louca, exatamente isso. Eu tenho um péssimo defeito, eu paraliso. A Rania teve que falar assim, mamãe, abraça a Rayana, ela tá nervosa. Eu fico paralisada, eu fico assim. Então quem foi ver sobre a busca do celular foi as meninas, elas que tiveram todas as iniciativas. Eu fico que nem uma boba, assim, eu fico assim, ó. Assim. Aí, daí eu vou voltando, né? Então, depois de tudo isso, o que eu sempre falo, Deus, o senhor tem algo nisso, porque não é possível, né? Aí eu falei, a coisa boa é que eu espero mesmo que agora a gente vá para Laranjeiras, não preciso nem carregar a cadeira, que vai ter lá, né? O abençoado que eu acredito que vai deixar as cadeirinhas para nós lá. E que eu gostei de ver. Isso mesmo, eu fico, tá? Teve um dia que a Rayana engasgou, eu bati na vizinha, entreguei ela lá em Curitiba ainda, entreguei ela pra vizinha e fui pra rua. Eu fui pra rua.
E daí eu gostei de ver o comportamento da Raíssa e da Rânia. Elas assim ficaram calmas o tempo todo e fazendo coisas para... Ai, Val, é cada coisa, né? Ai, é um desespero nessa saída. Eles batem palma aí pra achar? Pois é, Sidoca, a gente tava com tanto calor, mas tanto calor que tudo que a gente queria era entrar no mar. E olha só o que deu. Então, gostei muito de ver o comportamento delas, que num momento de tensão ali, tensão total, né? Então, viu? Eu acho tão legal esse negócio de bater palma, gente, ajuda muito, né? Aqui também, eu já teve uma criança perdida, foi em outra praia, foi na praia de Cabeçudas. E daí eu vi que ela tava na casinha do salva-vidas, mas ela tava chorando e eu cheguei lá. Eu falei, moça, eu sou mulher, eu sou professora, eu sou mãe, deixa eu ficar com a criança. Era uma criancinha que chupava bico ainda. Daí acalmei, depois o avô apareceu. Então gostei muito do comportamento das meninas nesse momento de tensão. E depois eu falei pra elas, eu falei, meninas, o Espírito Santo falou baixinho pra mim, você vai encontrar, não foi roubada, você vai encontrar. Eu falei, e daí eu falei, olha como é, nós vivemos aqui na prática mesmo, uma circunstância assim, tudo acontecendo na hora onde tudo apontava para que a gente não ia encontrar, e eu dei ouvido mais para circunstâncias ali, do que para a voz do Espírito Santo, que falou mais de uma vez para mim de que a gente não tinha sido roubada. Elas, mamãe, por que a senhora não falou para nós? A senhora ficou quieta. Eu falei, pois é. E daí a Rayana falou assim, mamãe, eu falei para a senhora mais de uma vez que estava para lá. Eu falei porque Deus tinha falado para mim que estava para lá. E ela falou de um jeitinho assim que eu sei que foi Deus que falou, sabe? Eu falei, puxa, filha, me desculpa. Perdão. Então, gente, eu passei realmente, assim, na prática, assim, de uma forma muito inusitada e diferente, essa questão de que Deus continua falando e sinalizando e que a gente, no momento difícil, a gente precisa dar importância para a voz de Deus, mesmo que exatamente tudo esteja apontando para o contrário. Se Deus falou, Ele falou. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Gente, eu falei, olha Deus, o senhor tá querendo alguma coisa, né? Aí cheguei em casa, né, daí contamos pro Rafa, falei, Rafa, pedi pra você atender o DDD 47 dele, mas não tinha ligação. Tava no silencioso, mas daí já falei, pô, amor, não dá pra deixar no silencioso, aprendendo também, né? Mas, meninas do céu, foi o evento de Laranjeiras ontem, vê se pode. Falei, Senhor, tomara que eu não encontre ninguém, nenhum aluno, nenhum pai, nenhuma mãe, em nome de Jesus, Deus. Olha, só Deus na minha vida. Mas como a questão que eu quero falar, e aí já tá o Espírito Santo, até mesmo com aquela questão do exercício físico, e com certeza, porque eu sinto aqui, gente, vem de uma forma diferente, presta atenção no que eu acho que tudo isso é para chegar nisso que eu vou falar agora, de como a nossa mente tenta nos sabotar. Nós precisamos estar muito afinadas e alinhadas com o Espírito Santo, porque senão a gente se sabota. Igual isso, o Espírito Santo tinha falado já para mim, mas tudo estava ali apontando e também tinha uma voz que falava, não, olha lá, o gringo viu, olha lá, não tá aqui. Mesmo a gente achando estranho não ter encontrado nem chinelo. Quem que leva chinelo embora, gente? Não é chinelo de marca, não. Entendeu? Deus que me perdoe. E daí eu peguei então assim, sabe? A nossa mente nos sabota muito. E a gente precisa ficar ligado. Igual eu com exercício físico, gente. Eu me saboto. Sabe o que eu falo? Ai, não, tô muito cansada hoje. Já fiz tanta coisa. Amanhã eu faço. Só que amanhã tem mais coisa pra fazer. Então eu mesma me saboto. Olha que horror. Então, gente, nós não vamos nos sabotar. Quando a gente vê que a gente está querendo se sabotar, nós vamos dizer não e vamos dizer não. E eu vou dizer isso para exercício físico em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu vou ser disciplinada nisso. Em nome de Jesus, pela minha saúde. Senhor Deus.
né? Meu Deus. Ajudo, com certeza vamos estar orando sim, Val. Absoluta certeza. Mas, meninas, a gente precisa começar, né? Se não ficou aqui conversando, é porque foi ontem esse episódio, gente, mas olha. Aí agora a Rania quer fazer cookies, quer fazer bolo para levar lá para os homens, porque tiveram outros que ajudaram, né? Que depois a gente nem deu tchau. O rapaz que ficou sentado olhando a câmera e tudo mais. A gente quer, tipo, fazer um agrado para eles, porque ao mesmo tempo, gente, tantas pessoas de boa vontade apareceram ali, né? Com total boa vontade, assim, sabe? Eu acho que, assim, se pudesse, todos que nos ajudaram, mais aquela família, eles, assim, iam fazer de tudo mesmo para ajudar. Então, eu falei, não, nós vamos fazer. A gente ia até hoje, mas daí tá chovendo muito, não deu. Mas amanhã é dia de culto, fica muito corrido, mas durante a semana, o dia que tiver sol, eu quero ir lá pra gente, né, entregar pra eles e tudo mais, porque era aquele momento ali, gente, 6, 6:30, que eles estavam já começando a recolher cadeira, guarda-sol e tudo, e pararam tudo pra nos ajudar, né? E como é importante ter gente assim. Eu não sei se eles são cristãos ou não, eu não sei se eles conhecem Jesus ou não. Eu só sei que eles foram muito importantes para nós naquele momento. E daí no carro a Raíssa é muito engraçada, né? Ela é muito engraçada, ela, mamãe. Mas olha, outro lado bom é que nós evangelizamos todas aquelas pessoas, porque o que nós falamos de Jesus, Jesus, não sei o que, Jesus, era o sangue de Jesus, era Jesus. Repreendemos a praia inteira. Meu Deus do céu, aqueles homens já foram, já receberam a palavra, porque não é possível. Eu falei, ai, mamãe, ai, filho, olha, só a gente rindo mesmo, né? Porque vocês vão ver, vocês vão contar a história ainda disso, porque não é possível, né? Oh, Deus, mas vamos lá. Vamos começar o devocional verdadeiramente, né? A gente já sabe que o Senhor já tá falando, mas agora vamos ouvi-lo por aqui, tá bom? Então esse é o nosso devocional maravilhoso, gente, que eu tô amando de paixão, eu tô amando esse devocional, tá? A coisa mais maravilhosa, né? E hoje é dia 7 e o título do devocional de hoje é Uma Escolha Inevitável. Então vamos orar? Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor já está falando aqui conosco. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Ai, Senhor, o Senhor brinca comigo, né? O Senhor traz as coisas na minha cabeça para eu falar aqui, Senhor. Eu acabo me expondo tanto, Jesus, mas ok, Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Obrigada, Senhor. Ai, nos alinha a Ti agora, fala conosco. Queremos e precisamos Te ouvir, em nome de Jesus, amém. Ai, gente, o Espírito Santo me bota em cada uma, né? Depois que eu falo, cai minha ficha, eu falo, Larissa, porque as balas fora que a gente fica dando aqui, Senhor Deus. Vamos lá. Uma escolha inevitável. O versículo-chave está no livro de Deuteronômio, capítulo 30 e versículo 15, que diz assim: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. A vida é feita de escolhas. Somos escravos da nossa liberdade. Gente, esse devocional tem umas frases, né? Eu quero ler para vocês uma frase de ontem. Olha só, aqui eu pus no guarde isso. Gente, olha essa frase de ontem. O amor é o oxigênio que deve regar os pulmões da família. Gente, que frase maravilhosa é essa? Agora olha essa aqui. Somos escravos da nossa liberdade. Porque as nossas escolhas ou vão nos dar liberdade ou vão nos tornar escravos, não é verdade? Não podemos deixar de decidir. Até a indecisão é uma decisão. A decisão de não decidir. Quem não é por Cristo é contra Cristo. Quem com ele não ajunta, espalha. Moisés, o grande libertador de Israel, no final da sua vida fez um desafio solene ao povo, no limiar da terra prometida. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência.
A vida é feita de escolhas. Não podemos ficar neutros nem em cima do muro. Somos escravos da nossa liberdade. A própria indecisão é uma decisão, a decisão de não decidir. Quem não se decide pela vida, decide-se pela morte. Estamos nessa encruzilhada. Colocaremos nossos pés no caminho da vida e da bênção ou no atalho da morte e da maldição? Andaremos pelo caminho largo que conduz à perdição ou pelo caminho estreito que conduz à vida? Entraremos pela porta larga da condenação ou pela porta estreita da absolvição? Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Hoje é dia da decisão. Agora é o tempo oportuno. A vida e a morte estão diante de você. Escolha a vida, porque você e a sua descendência, para que você e a sua descendência possam viver uma vida plena, abundante e eterna. Ai, olha, como não amar esse devocional, gente? Ele fala tudo o que a gente fala, de forma profunda, de forma diferente. Meu Deus do céu, eu quero ler esse versículo na NVI, Nova Versão Internacional. Vamos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30 e versículo 15. Está lá no Antigo Testamento. É o 5º livro do Antigo Testamento. Estou aqui, vou lá para o versículo 30, aqui. Capítulo 30, versículo 15, olha lá. Diz assim: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para tomar posse. Se todavia, estou continuando, tá na palavra, agora estou no versículo 17. Se todavia o seu coração se desviar e voltar e vocês não forem obedientes, se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, na qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Vou ler de novo. Agora escolham a vida para que você e os seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e apeguem-se firmemente a ele, pois o Senhor é a sua vida e ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados. Aleluia e aleluia. Meu Deus do céu, que versículos lindos, que devocional maravilhoso, não é verdade? Gente, eu não estava falando aqui da nossa mente que sabota? Nos sabota, tenta nos sabotar para que a gente não ouça claramente a voz de Deus. Porque, gente, não tem como eu falar assim, olha, se você fizer isso, se a gente fizer aquilo, nós vamos ouvir somente a voz do Espírito Santo. Não, gente, não. A gente ouve a voz do Espírito Santo, a gente ouve a voz do sistema, do mundo, através das informações, do que pessoas falam, do que a gente vê, do que a gente ouve, de tudo. A gente ouve a voz da nossa mente, do nosso eu. A gente ouve a voz do inimigo. Então são muitas vozes, certo? Se você não consegue discernir, você precisa fazer o nosso curso Aprendendo a Ouvir o Espírito Santo. Nós vamos ter uma nova turma agora em março, tá? Tô só ajustando as datas para a gente começar a fazer a divulgação, para que a voz do Espírito Santo de Deus fique muito afinada. Porque a nossa voz pode se confundir muito com a voz do Espírito Santo. Então, a gente precisa estar alinhada e afinada para a gente
tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas. Porque se tem uma verdade é que sim, nós somos escravos da nossa liberdade. Porque a nossa liberdade é pra gente fazer escolhas. E o que a gente escolher, a gente vai colher sobre as nossas escolhas. Então, que a gente escolha a vida e não a morte. Liberdade para se posicionar. Que coisa linda! É isso. Que a gente escolha a bênção e não a maldição. Que a gente escolha a prosperidade e não a destruição. Que a gente escolha a obediência e não desobediência. E, gente, eu sempre falo isso. A pessoa omissa é uma pessoa, gente, complicada. E olha o que o devocional disse hoje. Que a pessoa que não decide, ela tá achando que ela tá neutra. Ela não tá, ela já decidiu. Ela já decidiu. Olha, gente, eu já passei por umas, olha, de estar ali com pessoas omissas. Gente, deixa eu falar uma coisinha pra vocês, tá? Eu entendo o perfil de cada pessoa, eu entendo. Eu também não gosto de ficar discutindo, apesar de eu ser mais intensa, eu fujo de discussão, gente. Mas fugir de discussão e de briga não pode ser motivo pra gente ser omissa. A omissão é perigosíssima. É perigosíssima. Nós temos que nos posicionar. Porque uma vez que a gente está omitindo, a gente já escolheu um lado. Uma vez que eu já não me decidi por Deus, eu já escolhi que não é Ele. Uma vez que eu estou em cima do muro, a palavra diz que o Senhor vomita. Aí, ó, Marcinha, estamos falando junto, né? Na hora que você escreveu, eu falei. A palavra de Deus diz que aquele que fica em cima do muro, ele vomita, gente. Então, às vezes, a gente, até para fazer o politicamente correto, a gente não se posiciona. E isso é muito errado. E se posicionar não é impor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, às vezes, acontece o seguinte. Vamos pôr na nossa vida diária. Sim, o muro tem lado mesmo. Vamos supor, às vezes acontece o seguinte. Faz de conta que eu vi uma situação. Vou pôr lá no colégio, que é o meu contexto. Faz de conta que eu vi uma situação. Tá? Eu estava ali no ambiente que tal situação aconteceu. Vamos supor assim, vou inventar aqui. Sei lá. Uma professora deu um apertão a mais no aluno. Se passou ali no ponto com ele e eu vi. E ela viu o que eu vi, eu estava no mesmo ambiente. Essa história chega na coordenação, tá? A coordenadora me chama, fala, Lari, você estava lá quando isso aconteceu? O que aconteceu? Eu posso dizer assim, eu tenho liberdade, né? Eu posso dizer assim, eu tava distraída, eu nem vi. Eu estou sendo omissa. Eu estou sendo omissa. Lari, mas você vai se colocar contra a tua colega? Não, vou me colocar a favor da verdade. Se isso acontecesse mesmo, o que eu ia falar? Eu ia falar assim, Ana, que é minha coordenadora. Eu tava lá, Ana, eu vi que a fulana passou um pouquinho do ponto. Deu uma passadinha do ponto, sabe? Infelizmente. Sei lá se ela tava num dia ruim, mas a criança reclamou com razão. Você entendeu? Você entendeu? Gente, a gente precisa se posicionar. E se posicionar de que lado? Sempre do lado da verdade. É muito fácil. Só que eu já passei por situação que eu precisava da defesa de alguém e que a pessoa, além de ter visto, me conhece, é próxima minha, e para não se indispor, para não pensar em sei lá o quê, omitiu.
Isso gerou um desgaste tão grande, gente, tão grande. É muito perigoso omitir. O Jesus, gente, ele era um homem aqui na terra posicionado. Posicionado. Guarde isso. Ser posicionado não é impor nada. Se posicionar não é impor. Se posicionar é falar a verdade. Concordo com isso, não concordo com aquilo. Por exemplo, lembrei de um caso do colégio. Nós estávamos preparando a reunião de pais e para o 5º ano, como a gente já troca de professores, né? Exatamente, Marcinha. Como a gente já troca de professores, então a reunião foi tipo a gente chama de palco nobre, é o teatro do colégio. Eu já ia chegar nisso, Val, é isso mesmo. Então daí não é a reunião na sala com a professora regente. Somos as professoras do 5º ano e nós vamos ministrando a reunião. Então, cada uma pegou um slide para falar. E no meu slide era sobre a parte prática de sala de aula. Isso pode, isso não pode, o pai ajuda nisso, ajuda naquilo, o que é ocorrência, enfim. E daí eu falei assim, gente, eu acho que seria interessante a gente colocar um pontinho aí sobre organização. Para lembrar os pais que apesar de estar no 5º ano, eles poderiam, alguns já fazem combinados em casa, de colocar um combinado em casa, de escolher um dia para que o filho veja a agenda e tira papel picado de agenda, veja o estojo, tira restinho de lápis que tá lá, não sei o quê, porque as mochilas ficam muito bagunçadas. A criança tem que pegar lá uma coisa lá dentro, ela nem consegue pegar. Aí uma colega minha falou assim... Eu acho isso bem importante, Lari, mas os pais podem reclamar que a gente está entrando num lugar da educação que não é o nosso lugar. Só que eu não vi nada nesse sentido. Aí eu falei assim, Espírito Santo, ele falou, fala. Aí eu falei assim, olha, eu acho que é importante, eu ainda acho que é importante falar. Tudo vai da forma que a gente vai falar. A gente não vai mandar nos pais, a gente vai sugerir, como a gente sugere isso, como a gente sugere aquilo. Eu não sei vocês, meninas, com as outras profs. Delas não, acho que tudo bem, acho que tudo bem, acho que tudo bem. Entendeu? Então, assim, é um outro tipo de me posicionar, mas foi um posicionamento. Você entendeu? Agora, quando a gente vê uma coisa que é verdade, que a gente viu e não sei o quê, e a gente omite, gente, isso é seríssimo. Independentemente se vai gerar desconforto, independentemente se vai gerar mal-estar. Por quê? Porque as pessoas que nos conhecem verdadeiramente, elas já devem saber que para nós a verdade é algo que é inegociável e ponto, acabou. E isso é para os dois lados, né? Até se o outro lado, se o lado de lá tiver que falar alguma verdade a meu respeito, eu quero que fale a verdade mesmo. E eu não vou me chatear. Por quê? Porque antes do que possa ter acontecido, tem que estar a verdade. Só que muitas pessoas negociam essa verdade omitindo, gente. É muito sério isso. A gente tem que entender que... Olha aqui como diz o devocional. É sério mesmo. Não podemos ficar neutros nem em cima do muro. Somos escravos da nossa liberdade. A própria indecisão é a decisão de não decidir. Meu Deus do céu, gente. Se a palavra de Deus fala que a pessoa que está em cima do muro é o quê? A pessoa indecisa. Deus vomita. A gente não tá falando assim da indecisão de que roupa eu vou colocar. Tá, gente? Mas até isso é importante. Poxa vida. Será que nós ainda estamos assim, sabe? Indecisas e não sei o quê, nos valores nossos que já devem ser assim, já devem estar consumados, os que eu li aqui na palavra. Adorar a Deus e somente a Ele, não colocar nada nem ninguém acima dele, que é a idolatria. A gente acha, não idolatro ninguém, porque eu não tenho nenhum santo, nenhuma santa na minha casa. Não é sobre isso, gente. Não é sobre isso.
É sobre nós colocarmos alguém ou alguma situação ou qualquer coisa acima de Deus na nossa vida. Às vezes é nosso filho, às vezes é nosso marido, às vezes é nosso corpo, às vezes é nosso trabalho. Entendeu? É sobre isso, é sobre a gente colocar alguém ou qualquer situação acima de Deus. Então, a própria palavra disse para nós não colocar nada nem ninguém acima de Deus na nossa vida, não negociar as leis dele, os mandamentos dele, os valores dele e obedecer. Ponto final. Obedecer, se posicionar e não colocar nada nem ninguém acima de Deus. Viu? Teve uma época da minha vida que eu tive que cuidar, gente. Que eu tava quase colocando as minhas filhas acima do Senhor. Não. É o Senhor em primeiro lugar. As coisas de Deus em primeiro lugar. Tá entendendo? Então, meninas, nós precisamos ser mulheres decididas e posicionadas. Nós nos posicionamos com delicadeza, com gentileza e com amor. Olha que lindo, Val. Viu? A gente não se posiciona mandando, impondo e na grosseria. Não é assim. Jesus era posicionado o tempo todo na educação, no amor, na gentileza. E nós também, viu? Nós precisamos ser posicionadas na referência de Jesus, que é dessa forma. Então, nada, meninas, nada de nós ficarmos aí por conta de ser politicamente correta, por conta de que, é uma pessoa, né, importante pra mim, é uma pessoa não sei o que, ela não posso deixar ela em maus lençóis. Ah, tá. E daí, Deus a gente pode deixar em maus lençóis? Não quero constranger tal pessoa, mas constranger o Senhor eu posso. Ô, gente, pera lá, né? O Senhor também não é bobo, não. A semana passada, a palavra que o Senhor deu para nós foi: a verdade é poderosa. Oi, meu amor! Ai, quem veio aqui? Ô, filha, eu contei para elas sobre o nosso episódio de ontem, Laranja. Ai, filha, foi uma piada, não foi? Mas deu um nervoso? Olha como ela tá preta, gente. Deu um nervoso, filha? Sim. E o que Deus falou pra você? Pra gente ir pro outro lado. E o que eu fiz? Foi pro lado errado. Não fui, né, filha? Na verdade, eu nem prestei atenção, né? Mas no final deu tudo certo, graças a Deus, né, meu amor? Eu já vou. Tá linda. Deus abençoe, te amo. Entendeu, gente? Ela já foi. Gente, ela adora vir aqui dar beijo pra vocês. Daí depois eu falo pra ela: ai, filha, ficou subindo um monte de mensagem lá. Linda, lindeza, maravilhosa. Ela adora vir aqui mandar beijinho pra vocês. Então, gente, quero pedir pra orar por mim e para minha família, pois hoje... puxa, Keila, isso dói muito. Dói muito, muito. Vamos orar sim, viu, querida? Vamos sim. 14 anos, né? Meu Deus. Então, meninas, nós somos mulheres posicionadas, né? Não é porque nós somos de Deus que nós aceitamos tudo. Não é porque nós somos de Deus que nós concordamos com tudo. Não é porque nós somos de Deus que nós somos boba. Até mesmo para as coisas de Deus, né? Então, seja posicionada em amor, em gentileza, em educação. Certo? Então, que a gente consiga, quando a nossa mente ou quando o nosso racional quiser falar para nós em alguma situação, falar assim: não diz nada a respeito disso. Se você for colocada numa situação que é importante falar, fala. Viu? Porque acima da situação está a verdade, que
que é um valor inegociável para nós. E a gente já sabe, e foi confirmado hoje, que ficar em cima do muro não é para nós. Olha que lindo, isso é verdade. Deixarmos de ser boazinhas e sermos justas, é sobre isso, gente. É isso mesmo. Ai, meu Deus, gente, 17 anos, hein? É dureza, né? Nossa, é muito triste. É isso aí, Val. Então, meninas, viu? Somos posicionadas, somos decididas, nós somos mulheres decididas. E nós não temos problema em nos posicionar. Não temos problema nenhum. Nenhum. Teve um dia que uma professora chegou para mim, mas eu sei que foi numa pergunta, como que a gente fala assim, capciosa, né? Ela pegou e falou assim, ela é de esquerda, essa coisa de política é demais, né, gente? Vocês já sabem que eu não comento, eu não entro nessa. Mas ela chegou para mim e falou assim, Ari, você é de esquerda ou você é de direita? E na hora, eu falei assim, meu Deus, né? Eu vi que tinha ali né? E na hora assim, eu falei, gente, não, vou me posicionar. Eu falei, não, eu sou de direita. Eu gosto dos valores que a direita tem, de família, vai tudo de encontro ao que eu gosto. Mas eu respeito muito quem é de esquerda. E tá tudo bem? Daí ela falou assim, que bom que todo mundo pensasse assim. Eu falei assim, você é de esquerda, né? Ela falou assim, é. Ela falou assim, eu falei assim, e não é por causa disso que você deixa de ser uma boa professora pra mim. Não é por causa disso que você deixa de ser... Não é por causa disso que você deixa de ter os valores ou as qualidades que você tem por conta do seu posicionamento político. Não concordo com o seu posicionamento político, mas isso não interfere em nada a nossa relação aqui na escola. E sabe o que aconteceu com essa conversa? Acabou ali. E depois eu me senti tão bem de eu ter me posicionado, sabe? De eu ter, assim, com educação, né? Mas me posicionei. Então, meninas, a gente precisa... E eu tenho certeza que as palavras que eu falei para essa professora... com certeza. Exato. O que eu ia falar? Esqueci. O que eu tava falando aqui na frase, gente? Esqueci, gente. Esqueci. Depois eu vejo. Então, gente, nós precisamos ser posicionadas, nós precisamos saber bem. Ah, tá, lembrei. Isso, obrigada, Sidoca. Eu tenho certeza que as palavras que eu falei para essa professora não vieram de mim. Mas certeza absoluta que foi o Espírito Santo de Deus ali, na hora. Entendeu? É por isso que a gente tem que estar ali, ó, afinadinha com ele, conversando com ele todo dia, falando com ele toda hora. Dê bom dia para ele, dê boa noite para ele, faça suas coisas com ele, converse com ele. Hoje, por exemplo, quando eu tava nos mercados, que eu falei para vocês que a gente foi, a Raíssa, falou assim, quer pôr uma música aí pra senhora, uma música nova que eu tô ouvindo. Não era música cristã, e era uma música bem assim, sabe, igual eu falo pra vocês, essas músicas neutras, eu fico muito ligada nas letras e tudo mais. Nossa, a música, tipo assim, música gostosa, não tinha nada demais, nada, né? E daí eu falei, nossa, que massa essa música, filha, põe aí de novo, vamos aprender essa música. Daí na hora, o meu racional já quis vir assim, tipo, nossa, você tá ouvindo essa música? Eu nem sei falar aqui pra vocês ainda a letra dela. Mas não tinha nada demais, nada. E daí, o que eu fiz? Ali a música rolando. Aí o que eu fiz? Eu falei,
Espírito Santo, tá tudo bem ouvir essa música? E na hora veio assim, claro que tá tudo bem. Eu, já calei aquela outra voz, e daí já ouvimos ali, eu ali com leveza, entendeu? Então, meninas, a gente ativa ele todos os dias, em todos os momentos. Porque sem ele, talvez com essa professora, eu teria sido outra. Eu teria falado, teria ofendido, teria criado uma indisposição, uma inimizade. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Porque daí eu ia pela minha carne. Aí a minha carne ia gritar, né? E não dá pra ser assim. Então, nós precisamos ser mulheres posicionadas, cheias do Espírito Santo. É isso. Nós somos mulheres posicionadas, cheias do Espírito Santo. Porque quando nós omitimos, na verdade, a gente não perguntou para o Espírito Santo. A gente deixou de ouvir ele, a gente perdeu a conexão com ele em algum momento, viu? Nós somos posicionadas e cheias dele. Amém? Orei pedindo para o Espírito Santo para abrir. Isso é muito bom, né? Maravilhoso, é verdade. Isso, Cleusa, Ali, por exemplo, na música, vocês sabem, gente, eu tenho o maior cuidado com isso, sabe? Ali na música, eu acredito que foi meio a religiosidade querendo falar ali mais alto, sabe? Eu já veio assim aquele negócio, né? Aí, quando o Espírito Santo falou, tá tudo bem, eu falei, epa, que é isso, né? Meu Deus do céu. E como é bom caminhar com ele. Eu quero orar por nós, meninas. Eu quero ver o que o Espírito Santo tem ainda para nos entregar essa noite. Porque, olha, eu ainda vou ficar assim, ó. Isso. O curso de Massim. Tem que fazer, gente. Tem que fazer porque a gente entra numa atmosfera diferente e você vai ver como você vai discernir o Espírito Santo falando, tá? Eu quero orar por nós. Não. Ele vai mudar, você se anima, você levanta a sua cabeça, você é uma mulher que conhece o Senhor, isso é tudo que você precisa. Você levanta a sua cabeça, você tem uma noite de sono bem maravilhosa e você vai ver que as coisas vão começar a mudar sim, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada pelo devocional de hoje, obrigada, Senhor, por nos trazer assim, Senhor, com tanta clareza. Esse devocional, ele tá assim, Senhor, tão alinhado conosco. Muito obrigada, muito obrigada. E ele vem falando de uma forma assim, que a gente entende, mas ao mesmo tempo tão assim, como que se diz assim, com tanta seriedade. Deus, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Nos ajuda, Senhor, a ser mulheres decididas. Não importa. Nós não vamos negociar a verdade. Nós não vamos ficar indecisas. Nós não vamos fingir alguma coisa, porque talvez vai causar a indisposição em alguém ou não sei onde, para sermos politicamente corretas. Nós queremos ser corretas contigo, Deus, primeiro. Nós queremos obedecer ao Senhor primeiro. Nós queremos que o Senhor olhe para nós e veja a verdade em nós primeiro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tem alguma mulher aqui ouvindo agora, Senhor, ou que vai ouvir depois, que tem ainda problemas, Senhor, dificuldades em decidir, em se colocar, em se posicionar, em nome de Jesus, Pai, derrama sobre essa mulher uma unção de decisão, Deus, uma coragem para poder falar as suas decisões em amor. Em amor. Nós somos sim mulheres posicionadas e decididas, mas posicionadas, alinhadas contigo e decididas, cheias do Espírito Santo. E isso faz toda a diferença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós não vamos ser omissas. Em nome de Jesus,
Nós vamos sim. Ah, você crê em Deus? Creio. Ah, você não sei o quê? Sim. Ah, você nananã? Sim. Em nome de Jesus. Nos enche, Espírito Santo, de coragem para sermos posicionados, porque como lemos no devocional, ou nós escolhemos a vida ou a morte, ou a bênção ou a maldição, ou a porta estreita ou a porta larga. Está sobre nós essa decisão. E o Senhor não vai decidir por nós. O Senhor nos ajuda a ver o caminho correto, mas a decisão cabe a cada uma de nós. Espírito Santo de Deus, somos totalmente dependentes do Senhor e nos ajuda a decidir tantas coisas que nós temos para decidir diariamente, Senhor, para que as nossas escolhas sejam as mais corretas, as mais certeiras. Eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Se você tem alguma coisa que você está em dúvida, não sei o que, pede para o Espírito Santo. Pede para ele e ele vai te ajudar. Ele vai trazer clareza e você vai conseguir decidir. Tá bom? E se você já era muito decidida, mas, e muito posicionada, mas de forma errada, nós somos posicionadas, cheias do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou perguntar para o Espírito Santo qual é a palavra da semana. Espírito Santo de Deus, qual é a palavra que o Senhor tem para a nossa semana? Gente, me veio uma coisa aqui. Veio assim, ó. Endireite os caminhos. É a semana que nós vamos endireitar os caminhos. Eu não sei se você precisa endireitar alguma coisa, se eu preciso endireitar alguma coisa. Eu sei que foi isso que o Espírito Santo trouxe. E daí você tem o seu tempo com o Senhor, eu vou ter o meu tempo com o Senhor para ver. Você sabe que eu fiquei tão feliz essa semana que eu recebi uma mensagem de uma mulher do alto. Ela ouviu o nosso devocional ao vivo de sábado. Eu não me lembro se ela estava ao vivo ou se ouviu depois. Eu só sei que ela falou assim: Lari, eu precisava muito não sei o quê, e eu consegui porque você falou pra gente ficar depois do devocional ainda mais um tempo com o Senhor. E eu fiz isso. E foi nesse tempo que deu certo. Então, meninas, é uma decisão, uma escolha, tá? A palavra do Senhor é essa: endireitar os caminhos. Endireitar os caminhos, endireite, endireitar os caminhos. Eu vou perguntar para o Senhor o que eu preciso endireitar. Certamente eu tenho, Nós não somos perfeitas e temos que ser rápidas nisso. Amém? Amém, meninas? Amém. Ai, que coisa louca. Deus abençoe, viu? O restinho aí, do seu sábado. Que o Senhor abençoe a nossa próxima semana. Que Ele esteja Ele já está, lá na frente. Que nós possamos ouvir o Espírito Santo. Que nós possamos obedecer Ele rapidamente, com o coração feliz. Que a gente possa encher o nosso coração de esperança e de alegria. Eu oro pela família da Keila, em nome de Jesus. É muito difícil perder, um pet. Que o Senhor conforte o coração de vocês, viu? Em nome de Jesus, minha querida, viu? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus preencha o vazio que vocês devem estar sentindo na casa. Em nome de Jesus, tá? Isso mesmo, organização em posicionamento. Ai, Levis, mas já, você viu, como passa rápido. Pau do céu. Meninas, Deus abençoe, tá? Deus abençoe. E até para endireitar os caminhos, nós precisamos nos posicionar, viu?
Um beijo, fica com Deus. Nós nos vemos segunda-feira, se Deus quiser. Amo vocês, tá? Beijo.